Jó, nós encontramos na vida de Jó, não simplesmente um homem doente, um homem que ficou cheio de chagas. Não, a palavra do Senhor nos fala no livro de Jó, nos primeiros capítulos, que o que estava acontecendo ali era resultado de algo espiritual, de um movimento espiritual, de algo que estava acontecendo, de algo que transcende o pensamento humano. E é isso que nós devemos estar ocupados, é isso que nossa mente tem que estar sempre meditando, sempre ligado nessa certeza, nessa convicção. E as nossas vidas, muitas das vezes, ela é impactada também por forças espirituais. E Elias, então, está ali naquele momento e fala assim, não, grita mais alto, porque Elias está sendo usado por Deus. E aqueles homens têm o seu momento e nada acontece. Diz a palavra de Deus, que quando Elias entra em cena, a primeira coisa que ele faz é preparar o altar. E ele ora, então, e pede uma resposta do céu. E não precisou muito, não precisou Elias gritar, não precisou Elias fazer vários sacrifícios, não precisou Elias se esforçar, suar, não. Elias, ele orou com simplicidade, com certeza, no Deus que ele servia. E naquele momento Deus entra em cena. E diz a palavra de Deus, que Deus responde do céu. E o Senhor, ele responde com fogo. E aquele altar que estava ali já em lama, estava encharcado, porque Elias falou assim, olha, molha bem esse altar para dificultar mais, para ver que na verdade o que ia acontecer naquele momento não era algo por força humana, mas era algo sobrenatural. Então Deus responde com fogo. E a palavra do Senhor nos fala que Elias ele ficou cheio de coragem e disse para aqueles homens que estavam ali vendo e presenciando aquela manifestação divina. Todos caíram e se prostraram. E começaram a dizer, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor de Israel é o Senhor, só Ele é Deus. E eles reconheceram que o Deus de Elias, Ele é um Deus vivo, que o Deus de Elias, Ele é o único Deus digno de honra, Ele é o único Deus digno de glória, Ele é o único Deus criador do céu e da terra. Ei, ouvinte, você que está nos ouvindo neste momento, o Deus que você serve, o Deus que quer fazer morada na sua vida, o Deus que faz morada através do seu espírito, no teu coração, é o Deus criador do céu e da terra. Baal, ele pode se levantar, forças malignas podem tentar muitas vezes querer te destruir, querer se levantar, querer se revoltar contra a sua vida, mas que você venha ter a certeza que Elias tinha nesse momento. Elias, ele clama e acredita no Deus que ele estava servindo. Quantas pessoas que já não têm mais certeza no Deus que ele está servindo? Quantas pessoas que estão desanimadas? Quantas pessoas que estão enfraquecidas? Quantas pessoas que começou bem, mas agora eles estão na sarjeta, estão destruídos, estão espiritualmente desanimados e já não acreditam que Deus é o mesmo Deus de Elias. Já não acredita que Deus pode responder com fogo. Ei, você que está ouvindo, Deus, Ele pode, Ele quer responder com fogo na sua vida. O que é responder com fogo? É Ele fazer aquilo que não compete ao homem. É Ele entrar na sua vida com um grande milagre. É Ele entrar na sua vida e tirar aquela enfermidade, colocar aquela enfermidade por terra, aquela enfermidade que os médicos já dizem que não tem mais jeito. Deus é poderoso para responder com milagre na sua vida. Aquele milagre que muitas vezes as pessoas estão dizendo não tem mais jeito. Para essa pessoa não tem mais jeito, não tem como fazer nada. Deus, Ele entra em cena, como entrou nesse momento e respondeu com fogo. Mas o que nós lemos aqui, nós lemos o mesmo Elias, só que o Elias agora numa situação um pouco diferente. E é aqui que eu gostaria de chegar e meditar e centralizar também as nossas atenções neste momento. O mesmo Elias, ele fica sabendo que Acabe diz para Jezabel o que aconteceu. Acabe diz para sua esposa, para Jezabel, que Elias tinha matado os profetas à espada. E Jezabel então jurou para os deuses, dizendo, e pegou um mensageiro e falou assim, olha, mensageiro, vai até Elias, encontra Elias, e diz para Elias que se amanhã, nessa mesma hora, se não acontecer com ele o que aconteceu com os profetas, esses deuses podem me castigar, eu juro por esses deuses. E ela faz um juramento. E Elias conhecia muito bem Jezabel. E diz a palavra de Deus no versículo 3 do capítulo 19, 1 Reis, que Elias enche o seu coração de medo. E ele foge então para salvar a sua vida.
Jesus Cristo diz que todo aquele que querer salvar a sua vida perdê-la-á. E todo aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, por amor à obra de Deus, achá-la-á. Que mistério é esse? Que muitas vezes, quando nós queremos então salvar as nossas vidas pelo nosso intelecto, salvar as nossas vidas pelo nosso jeito, pela nossa sabedoria, salvar as nossas vidas pela força do nosso braço, pelas nossas intenções, pelos nossos jeitos, não adianta. Muitas vezes nós vamos pensar que é um caminho bom, mas o final é a ruína, é a destruição. E diz a palavra de Deus que Elias, então, ele caminha o dia todo, e depois ele fica cansado, e ele fica debaixo de uma árvore, então, e lhe bate, então, um sono profundo. Porque, outrora, nesse momento, quando ele para debaixo da árvore, ele está cheio de medo, cheio de desânimo, e ele ora a Deus. E a sua oração é dizer para Deus: Deus, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Já basta, já é o suficiente. Elias, ele enfrentou os profetas, mas agora ele corre de Jezabel. E o porquê é isso? Porque Jezabel não era uma simples pessoa, Jezabel era a potência, era a representação maligna. Jezabel representava potestades malignas e Elias sabia muito bem disso. E naquele momento ali, bate um desespero, bate um medo no coração de Elias, porque ele sabia que a sua vida estava por um triz, a sua vida estava para se findar, para acabar. No outro dia, logo ele iria morrer. A palavra do Senhor nos fala que quando ele dorme, ele faz essa oração, ele dorme debaixo daquela árvore. Olha só, irmãos, o que Deus fez com Elias. Elias estava desanimado, Elias estava entregando os pontos, Elias estava jogando a toalha, dizendo: Deus, não tem mais jeito, Deus, eu não quero mais, tira a minha vida. Ei, talvez você está me ouvindo aqui nessa noite, Deus está falando com você. Quem sabe a oração de Elias é a sua oração. Quem sabe a oração de Elias é a oração que você está fazendo ultimamente. Aquela oração dizendo: Deus, não tem mais jeito, Deus, parece que o Senhor me abandonou, parece que vai dar tudo errado, já não tem mais jeito. E talvez você está nessa situação desanimado, orando apenas com uma oração negativa, sem nenhuma esperança, sem nem mais uma convicção. Quem sabe você já não é mais o mesmo. Aqui nós encontramos um Elias diferente, um Elias que já não está com tanta coragem, um Elias que já não está com tanta força para caminhar, para ir avante, e ele que está correndo dos problemas. Jezabel é um problema, Jezabel é um desafio, Jezabel é uma dificuldade que Elias quer deixar e lançar no esquecimento. Elias vira as costas para o problema e ele quer tomar um outro rumo. E diz a palavra de Deus que quando ele dorme, o anjo do Senhor vem e visita Elias, e toca em Elias e diz para Elias pela primeira vez: levanta-te, ei, levanta-te e coma. E quando Elias abre os olhos, ele viu que junto à sua cabeça, ali onde ele estava deitado, tinha um pão assado, ainda na brasa, um pão muito quente e um jarro de água. E ele se alimenta. A crise de Elias é tão profunda que diz a palavra de Deus que ele se alimenta. Olha só, ele come. Mas quando nós pensamos que Elias vai dar um salto e vai continuar correndo, que agora Elias vai, não, o que acontece? Elias volta a dormir. Elias volta a dormir. Elias se entrega novamente àquele sono. Isso ele mostra muitas vezes como que nós estamos agindo. Quem sabe você, até quando vai na igreja, você recebe aquela palavra e você fica animado. Você fala assim: agora vai, agora eu me alimentei, agora não tem mais para ninguém, eu vou inverter este quadro, eu vou inverter essa situação. Aí você tenta, mas não consegue. E de repente você, no final de semana, você se encoraja, no final de semana você se fortalece, mas vai dando segunda, terça, quarta, e você vai se tornando o mesmo, sem coragem, medo, desespero, e Elias dorme. Só que pela segunda vez o Senhor chama Elias, e Elias, ele se alimenta novamente. E diz a palavra de Deus que ele se fortalece. E aquela comida foi suficiente para Elias andar, percorrer um caminho longo, de 40 dias e 40 noites, sem precisar parar, sem precisar olhar para trás, sem precisar se alimentar novamente, até chegar no monte de Deus. Eu quero finalizar e quero orar por você. E Deus, Ele quer fazer isso com você. Ele quer tirar você do sono e quer tirar esse desânimo, e você vai caminhar novamente
em nome de Jesus.